Então, bora iniciarmos o processo de costura do nosso kimono. Lembrando que se você ainda não garantiu a sua modelagem, o seu molde para fazer essa peça, eu vou deixar aqui no link na descrição. Garante o seu molde e volta aqui para costurar. E aqui eu já tenho as partes cortadas, tá? É muito rapidinho essa costura, gente. É quase que uma costura express de tão rápida para fazer. A gente vai fechar aqui, ó. Aqui é a parte da frente, eu cortei 2 vezes. E aqui é a parte das costas, cortei 1 vez na dobra. A gente vai fechar com costura francesa. Essa peça inteira a gente vai fazer só com a máquina reta. As laterais e os ombros nós vamos fechar com costura francesa e a gente vai fazer bainha de lenço tanto na barra, né, e o acabamento na frente e no decote e nas mangas. Então assim, super fácil. Pra começar aqui, a gente já vai começar a fechar os ombros, tá? Então pega aí a parte das costas, lembrando que o meu tecido aqui, deixa eu ver se ele tem direito e avesso. Ele tem direito e avesso. Pra essa parte aqui que a gente vai começar a fechar os ombros, a gente vai colocar avesso com avesso e os direitos pra fora, beleza? A margem de costura aqui é de 1,5 centímetro pra fazer esse tipo de acabamento. Então, vamos lá. A gente vai colocar, deixa eu achar aqui o lado, que é o meu direito. Ó, posicionei então aqui, ó, avesso com avesso, direitos pra fora, né? Parte da frente com as duas partes, a parte, né, as duas da frente com a parte das costas. E aí, a gente vai passar uma costura lá na máquina reta de 0,5 centímetro, tá? Como a indicação para fazer essa peça são tecidos leves, bem fluidos, eu costumo alfinetar bastante aqui para não sair do lugar. Esse meu tecido aqui é uma viscose, então ela é bem molinha, bem fluida. Então, eu vou alfinetar aqui, ó, todo o comprimento dos 2 ombros aqui, tá? Vou passar bastante alfinete aqui pra depois ir lá na máquina pra garantir de que não vai sair, não vai se mover, né? Porque senão acaba esticando o tecido, enfim, fica torto. Então, vou alfinetar todo aqui, ó, o comprimento dos 2 ombros. Ó, vou alinhar aqui, ó, deixar bem alinhadinho os ombros, ó, pontinha com pontinha. Ajeita o tecido, não precisa esticar para não ficar esgarçado. E aí, eu vou colocando bastante alfinete pra gente ter uma costura francesa bem bonita em toda aqui, ó, a parte do ombro. Ó, a linha aqui, ó, não deixa nenhum maior, tá? Todas as partes, tanto a parte da frente quanto a parte das costas, precisa estar alinhado. Não pode ficar um mais pra cima e outro pra baixo, assim, ó. Tem que estar bem alinhadinho pra não ter perigo de um ficar maior que o outro em questão de comprimento. Ó, já vou colocar aqui, ó, na ponta aqui do final. Ó, já coloquei, então, aqui no ombro da frente, né? Alfinetei bastante pra não sair do lugar o tecido. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com esse outro ombro também. Vou alinhar aqui, ó, parte frente com a parte das costas e alfinetar, e aí a gente vai lá pra máquina. Ó, já alfinetei, então, os 2 ombros e agora a gente vai passar uma costura de 0,5 centímetro, tá? O meu 0,5 centímetro aqui é o equivalente a um pé calcador, mas aí vocês vê de acordo com a máquina aí de vocês. Lembrando que é avesso com avesso, direitos pra fora, tá? Então, ó, manter sempre aqui as pontinhas todas alinhadas. Não deixar nada um maior que o outro. Tomar bastante cuidado que esse tecido aqui, ó, ele é mais complicado de costurar porque ele é muito fluido, né? Então, ele sai muito do lugar com muita facilidade. Retrocesso, não precisa esticar, deixa aqui, ó, toda a lateral aqui, ó, alinhada, não pode deixar um maior do que o outro, né, a parte da frente ou a parte das costas, não precisa esticar, e aí é só ir passando a costura.
tô chegando aqui no final, alinha as pontas. Vai até o final e retrocesso. Agora, antes da gente ir lá pro ferro pra abrir essa costura, a gente vai fazer, né, essa mesma costura aqui no outro ombro também. Então, ó, já venho aqui. Posiciono as pontinhas aqui embaixo, ó, alinhadas do retrocesso. Vou tirando o alfinete. E aí, não tem segredo, faça a mesma costura nesse outro lado aqui também. Vou até o final e depois eu mostro pra vocês. Finalizei, então, aqui, ó, a costura dos dois ombros. E agora, a gente vai abrir essa costura pra poder finalizar, então, né, a costura francesa. E aí, o que eu gosto de fazer? A gente vai abrir aqui, ó, abrir a parte da frente com a parte das costas, né, ó, que é uma das partes da frente. Vou abrir aqui assim, ó, e vou passar o ferro aqui, ó, abrindo essa costura de meio centímetro que a gente acabou de fazer. Ó, então, zero segredo. Vem aqui, ó, e vou abrindo essa costura. Sempre se atentando pra ver se não fica nenhum tecido, tá? Embolado na parte de baixo, assim, ó. Então, é pra abrir bem essa costura, mas não deixar nenhum vinco no tecido. Venho até aqui o final. Vou dar uma conferida aqui, ó, pra ver se tá retinho, tá vendo? Pra ver se não tem nada embolado. E aí, agora eu vou fechar, ó, esse ombro aqui, ó, essa costura. E vou vincar aqui, ó, com a costura fechada. Então, agora, eu virei ao contrário o tecido, né? Então, agora eu tô com direito e os avessos estão pra fora, né? Ao contrário do que a gente fez a primeira vez. Ó, alinho bem aqui, bem bonitinho, pra ficar com uma costura francesa bem bonita. Ó, e assento bem essa costura que a gente acabou de fazer. Ó, aqui já ficou torto, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a costura tá aqui, ó. Olha, dobrei e ficou aqui, ó. Então, eu tenho que ajustar. Ó, e vincar exatamente em cima da costura. Pronto. Agora, a gente faz isso também no outro ombro, e aí nós voltamos lá pra máquina, então, pra finalizar a costura francesa. Lembrando que todas as aulas, tá, eu sempre mostro como faz um lado e vocês replicam no outro lado também, tá? Porque se eu faço os dois, o vídeo fica muito comprido. Então, eu sempre faço com vocês um lado e aí vocês fazem nos dois lados. Passei, então, abri as costuras, né, coloquei o tecido ao contrário, né, então agora tá aqui com direito e os avessos pra fora, não esquece disso. Ó, vincado aqui, então, ó, olha aqui, ó, a costura que a gente acabou de fazer. A gente vai passar mais uma costura aqui, ó, de 1 centímetro de distância. Aí, ó, eu coloquei aqui o meu imã guia, né, pra me ajudar a manter 1 centímetro de distância. E aqui não tem segredo, gente. Só posicionar aqui, ó, debaixo da máquina, não precisa nem alfinetar, porque a gente já vincou, então vai ficar mais fácil pra gente costurar. Retrocesso no começo. Só vai cuidando pra não criar uma barriguinha aqui, porque às vezes o próprio calcador vai puxando o tecido. Então, vai cuidando pra não criar barriga, nem vir excesso de tecido aqui, ó. Deixa bem aberta essa costura aqui, ó. E vai passando 1 centímetro aí de costura até chegar ao final. Sempre cuidando pra não vir tecido, ó, conforme a gente vai costurando, vai criando esse excesso aqui, ó. Então, vai puxando, né, passando a mão assim, ó. Eu não tô puxando, na verdade, eu tô, ó, passando a mão aqui, ó, e jogando esse tecido, né, pro comprimento aqui, ó, da peça, pra não ficar aqui, ó, com barriga na costura francesa. Retrocesso no final. Agora, vocês fazem essa mesma costura no outro ombro.
E a gente vai lá pro ferro pra assentar, pra ficar bonitinho, e aí a gente vai fechar as laterais. As laterais, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui no ombro, tá? A gente vai colocar, então, o tecido contrário, né? Os direitos pra fora, vão passar meio centímetro aqui, ó, em todo o comprimento aqui da lateral. E aí faz a mesma coisa, vira, passa e depois passa mais 1 centímetro aqui na máquina. Ó, assentei então a costura aqui no ferro, sem muito segredo, tá, gente? Só passei o ferro. E aí, o que eu fiz? Eu já virei, então, aqui a peça pro lado correto dela aqui, né? Ó, a gente passou a costura aqui atrás, olha como ficou a costura francesa. Lindíssima, ó. Aqui é o avesso, né, ó, da peça, onde ficou com essa margem aqui de costura. E o lado contrário aqui, ó, é o direito. Olha só como fica bem bonito esse acabamento. E aí, agora a gente vai fechar as laterais, como eu falei, né? Então, deixa eu ajustar aqui, ó. Então, eu tô com a minha peça aqui, ó, avesso com avesso, direitos pra fora. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na lateral que a gente acabou de fazer no ombro, tá? Vou colocar o alfinete em todo o comprimento aqui da lateral, até a cava. Peraí, galera. Paciência, que esse tecido aqui é só pra quem tem paciência mesmo. Ó, ajeita bonitinho aqui, ó. Faz o encontro aqui, ó, da curvatura aqui, ó, da cava. Tem que se encontrar, tá? A pontinha aqui, ó, da manga, né? Porque aqui já é a manga. Ó, tem que encontrar a pontinha aqui da manga e tem que se encontrar aqui, ó, a ponta da barra, né? Aqui, ó, tanto da parte da frente quanto da parte das costas. E aí, eu vou alfinetar tudo aqui, igual a gente fez no ombro, gente, sem muito segredo, tá? Vou fazer aqui de um lado e vocês fazem do outro. Vou alfinetar toda essa circunferência aqui, ó. E depois a gente vai passar uma costura reta de meio centímetro. Já vou unir as pontinhas aqui, ó, da parte da barra. E aqui, ó, da onde é o final da manga. Ó, coloquei o alfinete, agora é só distribuir aqui, ó, bonitinho. Alinhar sempre aqui, né, ó, a ponta, ó. E finalizar de alfinetar. Se vocês não quiserem alfinetar e já quiserem ir lá direto na máquina e passar a costura, ok, tá? Mas como esse tecido aqui, ele é muito molinho, e aí pra ficar uma costura bem bonita, eu gosto de alfinetar pra ele não sair do lugar. Mas aí vai de cada pessoa mesmo. Tem gente que não gosta de alfinetar e vai direto lá na máquina. Pronto. Aí, pra agilizar, eu também já vou fazer isso aqui do outro lado, tá? Da lateral. Porque daí a gente vai fazer igual no ombro. Vai lá e já fecha os dois lados, né? Então, vocês repetem todo esse processo aqui, ó, de alinhar as pontinhas, deixar tudo bonitinho com o alfinete. Do outro lado, aí já vamos lá na máquina. Alfinetei, então, os dois lados. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, de meio centímetro, gente. Igual a gente fez no ombro, tá? Então, aqui, ó, minha máquina, né, é um pelcador, retrocesso, e aí a gente vai até o final, sempre ajustando aqui, ó, o tecido, pra ficar toda a costura alinhada, ó. Vou tirando o alfinete, porque eu não confio de passar ele ali debaixo da minha agulha. E vamos seguindo até o final. Ó, quando chega aqui, ó, próximo da curvatura aqui debaixo onde é a cava, né, ali debaixo das axilas, mantém, tá, a curvatura, uns meio centímetro em toda a curvatura, pra ficar uma costura bem bonita. Pontinhas aqui, ó, da manga alinhada e vai até o final. E agora, vocês repetem essa costura do outro lado ali também da lateral.
Lateral fechada, então, dos dois lados. E agora a gente vai aqui no ferro pra abrir, igual a gente fez no ombro, tá? A gente vai abrir e virar o sentido contrário pra finalizar a costura francesa. Mas, aqui nesse caso, como o meu tecido tá desfiando bastante aqui nessa lateral, eu vou dar uma refilada bem pouquinho, tá, gente? Só pra quando eu virar o tecido e terminar a costura francesa, não ficar com um fiapinho de tecido pra fora da costura, que eu acho feio. O ombro não desfiou tanto, mas aqui desfiou bastante. Então, eu vou dar uma refilada bem pouquinho mesmo, só pra tirar esses fiapinhos aqui, ó, e não ficar feio depois quando eu terminar a costura francesa. Então, é quase nada, é só pra tirar esse excesso de linha. Se o seu não desfiou, então já pode ir abrindo aí a costura no ferro e virar aí ao contrário pra finalizar a costura francesa. Ó o tanto de fiapo que o meu soltou. Pronto. Ó, refilei, agora eu vou abrir a minha costura, depois eu refilo do outro lado. Aqui, igual nós fizemos já, ó. Abro bem bonitinha, não deixo nada de tecido embolado ali embaixo pra não criar prega. E abro toda essa costura. Aqui na parte da manga, ó, da cava, é um pouquinho mais chatinho de abrir, porque tem essa curvatura, né? Mas, ó, vai com jeitinho aí que dá certo. Vai marcar um pouco o tecido, mas depois a gente tira o vinco. Agora, a gente vai virar, ó, colocar então aqui, ó, direito com direito, avessos pra fora, né? E aí, termina aqui, ó, de assentar pra ir lá no ferro. Ou na máquina. Se tiver algum fiapinho, já vai tirando, tá, gente? Pra não ficar esses fiapos na costura que é feio. Ó, aqui na hora de assentar essa parte da curva aqui da cava aqui, debaixo de onde é as axilas, é um pouco chato por conta da curva, e porque a gente não vai dar pique, né? Porque é costura francesa. Então, tenha paciência aí, ó, pra não criar prega no tecido, porque às vezes ele cria por conta da curvatura, tá? Dependendo aí do tecido, então, vai com jeitinho que dá certo. Beleza? Agora, a gente faz isso do outro lado lá também, né? Aqui na outra lateral que a gente fez. No meu caso, eu também vou precisar refilar, porque tá com, ó, muito fiapo. E depois a gente vai lá na máquina e passa uma costura de 1 centímetro. Já passei no ferro, então, agora nós vamos passar aqui, ó, a costura de 1 centímetro, né? Então, meu imã guia já tá aqui, ó, eu posiciono bem aqui no cantinho, e aí é a mesma coisa do outro lado lá, tá? Do ombro. Sem segredo, vou sempre ajustando meu tecido, não vou deixando nada de tecido vir pra cá pra não criar barriga, e aí vou até o final. Vou chegar aqui ali no decote e aí respeitar a curvatura. Ó, sempre verificando se não tem tecido embaixo e vindo pra cá, pra não criar prega. Ó, e aí eu vou respeitando aqui, ó, a curvatura da cava aqui, ó. Chego no final, retrocesso. Agora é só ir lá no ferro e assentar.
fazer também do outro lado, né, claro, depois assentar. E aí agora, gente, tá aqui 80% pronto, a gente só vai fazer a bainha, né, que vai ser bainha em tudo agora. Tanto aqui na barra, quanto no decote e na manga, tá? É a mesma bainha que a gente vai fazer, que é bainha de lenço. Ó, vou assentar agora a costura aqui no ferro. Se tiver já muito fiapo aqui, ó, na onde a gente vai fazer a bainha, já tira também, porque a bainha de lenço, ela é bem fininha, né? Então, é interessante que não tenha nenhum fiapinho. Ó, mesmo tirando aqui, ainda tem alguns... Ó, tira aqui pra ficar bem bonito. Eu gosto de jogar o excesso aqui, ó, da costura pra parte das costas. Né, vou fechar aqui, ó. E terminar aqui de passar. Também vai ter uma leve dificuldade ali na curvatura da cava, tá? Mas só ir com jeitinho que ela se assenta bonitinho. Ó, parece que vai dar errado aqui na cava por conta da curvatura. Mas é só ir ajeitando que ele assenta, tá? Vai abrindo assim, ó, com os dedos. E vem vindo com ferro. Cuidado pra não deixar tecido embolado, pra não ficar com prega. E nem com vinco, ó. E vem ajeitando. Dou uma esticadinha com a mão aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando. Isso, ó. Dou uma esticadinha aqui com a mão pro tecido se ajeitar, ó. E aí, assento aqui, ó, com ferro, ó. Vou até pôr o vapor pra vincar bem aqui essa curvatura aqui da cava. Agora, eu vou assentar lá o outro lado e a gente já volta lá pra máquina pra fazer a costura da bainha, tá? E aí, ó, se tiver fiapinho em toda aí a parte onde a gente vai fazer a bainha, vocês tiram, tá? Pra facilitar. Então, ó, eu vou tirar tudo aqui e aí a gente vai lá na máquina. Agora, a gente vai começar a fazer todo o acabamento, né? E aí, já finalizamos o nosso kimono. Eu vou mostrar pra vocês como faz a bainha de lenço uma vez só, tá? Porque a gente vai fazer tanto na barra, quanto em todo o torno do decote, né? Que é aqui, ó. Essa parte aberta aqui da frente. Então, a gente vai vir desde aqui da ponta, ó, fazendo o mesmo acabamento, tá? Subindo, passando pelo decote, descendo e terminando do outro lado. E vai fazer o mesmo acabamento também ali na manga, tá? Que é uma bainha simples de lenço. Essa bainha, gente, ela precisa ser bem delicadinha, porque é um tecido leve, é mais indicado, né, pra ficar bonitinho. Então, ela precisa ser bem delicada e bem fininha, tá? Mas aí que tá o problema, porque tem pessoas que têm dificuldade de fazer essa bainha por ela ser muito estreita. Deixa eu achar aqui onde tá o lado certo do meu tecido. Pronto. Ó, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai virar... Eu tô com o avesso voltado pra cima, tá? Aqui é o direito do meu tecido. Tô aqui com a parte da barra, né? Da onde é a parte de baixo aí do kimono. Eu vou colocar aqui, ó, questão de 3, 4 milímetros pra cima, tá? Eu vou virar essa barra aqui, ó. Acho que... Deixa eu ver quanto tem aqui. Deixa eu pegar uma fita métrica. Ó, vou virar menos ainda, que tava com meio centímetro. Então, aqui é bem estreitinho, tá? Se você tiver dificuldade de fazer essa bainha, você vira aqui meio centímetro, 0,7. E aí, a gente vai passar uma costura bem aqui, ó, nessa bordinha aqui, tá? Bem rente mesmo aqui essa bordinha. Depois, se ficar com muito excesso de tecido aqui, a gente refila, tá? Porque... O ideal para uma bainha de lenço é ela ter no máximo 3 a 4 milímetros. 4 ainda é muito, tá? O ideal seria 3. Então, a gente vira bem pouquinho aqui, passa uma costura aqui, ó, bem na bordinha do tecido, depois refila esse excesso aqui, se ficar com muito, e aí a gente faz mais uma outra dobra, tá?
Então, vamos começar com a primeira aqui, ó. Eu virei aqui questão de 3, 4 milímetros, vou colocar aqui, ó, debaixo aqui da minha máquina e vou passar a costura bem rente a essa bordinha aqui, tá, ó. Eu vou até tirar menos aqui pra não ter que ficar refilando muito depois, porque eu não gosto de refilar. Então, eu já gosto de tentar passar o mais estreito possível. Ó, vou dar um retrocesso. No começo, dá uma emboladinha mesmo aqui no tecido, tá? E aí que tem um truque aqui, tá, galera? A bainha de lenço, na verdade, nenhum tipo de bainha a gente pode esticar o tecido pra ele não ficar torcido, tá? Mas pra essa peça em si, eu fiz na peça piloto, esticando pra torcer, e eu achei que o resultado ficou muito bonito. Então, eu vou esticar aqui. Inclusive, vou mostrar pra vocês a peça piloto, que daí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês. Peraí. Ó, essa aqui é a peça piloto que eu fiz. Então, tem a bainha de lenço, ó, tanto aqui na parte da barra, em toda aqui, ó, o comprimento do decote e aqui na manga também. E aí, o que eu falei em relação a torcer é justamente isso. Dá pra ver já que ela tá torcida, ó, tá vendo que ela tem essas curvaturas, umas ondinhas? É isso que eu gostei e eu vou fazer ali nessa peça também que a gente tá fazendo agora. Ó, como ela fica bem estreitinha a bainha de lenço, ó. Bem pequenininha. Então, para eu conseguir esse efeito dela mais torcida, eu estiquei ali na máquina, o que não é legal, tá? Mas como eu quero mesmo fazer, então eu vou esticar. E aí, eu achei que deu um charme a mais na peça, já que ela é muito lisa, né? Ela não tem muito detalhe, então eu gostei. Então, eu estiquei tanto aqui na parte da frente, também dei uma esticada no tecido na manga e aqui na barra, ó. E aí, ela fica com esse trabalhado mais, com essa barra mais ondulada, olha só. Eu gostei do resultado, tá? Então, vou fazer em tudo. Se vocês não gostarem, não quero, acho feio, não gosto, então não estica o tecido lá na barra, na máquina, tá? Porque senão vai ficar torcido. Então, vocês vão bem com calma, vira, senão vai ficar assim, ó. Igual tá aqui, tudo com essas ondinhas aqui. Mas eu gostei, eu vou fazer assim. Voltamos, então, aqui pra máquina. E aí, vamos seguir, então. Eu vou dando a esticadinha que eu falei, né? Puxando um pouquinho. Virando aqui questão de 3 a 4 milímetros, né? Do tecido. Pra ficar bem estreitinho. E passando a costura bem na bordinha aqui, ó. Da dobra do meu tecido. Um ponto importante, tá? Se você esticar o tecido mais em uma parte e menos em outra, um lado vai ficar mais torcido do que o outro, então vai dar uma diferença ali na peça final. Um vai ficar com mais ondas do que o outro lado. Então, é interessante você manter a mesma quantidade que você vai, né, tensionar aqui e esticar em toda a parte da peça que você vai fazer essa bainha, tá? Tanto no decote, quanto na manga, quanto aqui na barra. E a costura, ela precisa passar bem rente à bordinha aqui, tá, gente? Se passar mais aqui pra ponta aqui do tecido, a barra vai ficar mais grossa. Vamos bem com paciência, que dá certo.
essa margem aqui de costura, da costura francesa da lateral, eu gosto sempre de deixar ela pro lado das costas, tá? Então, a outra, né, ficou já pro lado das costas, e aqui eu tenho que virar ao contrário, ó. Então, eu ajeito pro lado das costas, pra ficar tudo do mesmo sentido. Estamos quase chegando no final. Chegou no final, retrocesso. Ó, já dá pra ver que ela tá já formando aquelas ondinhas, porque eu estiquei. Agora eu vou manter, né, esticado também pra fazer a segunda dobra. Ó, como ela tá bem estreitinha. Se vocês acharem necessidade, se tiver muito tecido sobrando aí no de vocês, é bom refilar um pouquinho pra fazer essa segunda dobra, tá? Então, se você não conseguiu virar pouco, de 3 a 4 milímetros, virei acima de 5 de meio centímetro, né? Aí, vocês dão uma refiladinha aqui, ó, nesse excesso de tecido que fica aqui, ó. Pra quando a gente for fazer a próxima dobra, ficar bem bonitinho, não ficar com tecido pra fora, né? Fiapo. Então, ó, vão refilando, o meu tá bem pouquinho. Vou ver aqui se tem alguma parte que ficou com mais pra refilar. Ó, aqui eu achei que tá com mais tecido. Eu vou ver em todo o comprimento, aonde eu ver que tá com uma dobra um pouco maior, assim, do que 3, 4 milímetros, eu tiro um pouquinho. Cuidado, tá? Pra não cortar a linha da costura que a gente acabou de fazer, senão vai desfazer aqui a costura. Pronto. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. Agora, a gente vai precisar fazer o quê? Mais uma dobra em cima dessa que a gente... É igual uma barra uma barra que a gente faz normal, tá? Vira 1 centímetro, vira outra. A diferença é que aqui a gente tá falando de milímetro, então é bem estreitinho. Então, agora eu só vou virar aqui, ó, dobrar a mesma medida aqui, ó, da primeira que a gente já fez. E aí, eu vou passar uma costura... Deixa eu ver se tá focando. Bem em cima da linha que a gente acabou de costurar, tá? A minha agulha, ela tem que bater, ó, em cima dessa linha aqui, ó. Pra ficar uma única costura, né? Se a gente vai um pouco pra lá ou pra cá, vai ficar com 2 linhas aqui. Então, é interessante que a gente passe essa próxima costura em cima dessa linha que a gente já fez aqui. Então, ó, vou colocar aqui, vou dobrar bem estreitinho, vou já posicionar a minha agulha em cima da linha ali, ó, da costura que a gente acabou de fazer. Vou baixar aqui, vou dar uma esticadinha, né, porque eu tô querendo mesmo a barra torcida. Dou um retrocesso. E aí, ó, vou virando aqui, ó, empurrando todo o excesso de costura pra cá, pra dentro, né? Deixando bem estreitinha a minha bainha e passando a próxima costura em cima dessa que a gente acabou de fazer, tá? Tô esticando meu tecido, tá? Porque eu quero torcida a barra, não esquece disso. Se você não quer, não estica.
a minha costura tá passando exatamente em cima da onde a gente acabou de fazer. Então, vai ficar com uma costura só, né, digamos assim, porque não vai mostrar as duas linhas exatamente. Ó, dá uma ajudadinha aqui quando passa em cima da costura francesa, porque fica mais grosso, né? E aí, sem segredo, gente, costurando até o final e mantendo uma bainha bem estreita. Eu tô chegando quase aqui no final. Ó, tô chegando aqui no final, continuo dando uma esticadinha, retrocesso. E temos uma bainha pronta, olha, ela já tá meio torcidinha, depois a gente vai lá no ferro só pra tirar todas as marcações que fica, né, passar a peça por inteiro mesmo, e aí já temos uma peça finalizada, tá, galera? Porque agora eu não vou mostrar pra vocês, porque a gente acabou de fazer, mas aí vocês vão repetir esse mesmo processo que a gente fez aqui, da bainha de lenço aqui na barra, em todo o contorno do decote, desde aqui da lateral, sobe, passa lá pelo pescoço, né, pelo decote, e desce pelo outro lado. E faz também essa bainha ali na manga, tá, que é o acabamento da manga. E aí, nós temos uma peça, então, finalizadíssima. Vou finalizar aqui, então, essa costura. Vou passar ali no ferro e aí a gente já volta com o resultado da peça pronta. Finalizei, então, a bainha de lenço em toda a peça aqui, nas duas mangas, no decote e na barra. Olha como ficou, vou mostrar pra vocês. Ó, bem estreitinha, uma bainha bem estreitinha, cadê? Aqui. Ó, bem estreitinha, aqui ao lado direito dela, ó. Lindíssima. E aí, agora eu vou só passar no ferro toda a peça, né? Pra gente ter uma peça bem bonita. Tirar, ó, todos esses vincos que tem nela, amarrotado. E aí, olha só como ficou a parte da frente, que eu falei que eu gostei daquela curvatura, né? Que deu por ter torcido, né? Esticada a barra, ó, ela torceu. Ó, eu particularmente gosto, tá, gente? Deu um charme diferente pra peça. Vocês vão ver no corpo. Vou finalizar aqui a passagem dela. E aí, a gente já tem um kimono lindíssimo, rápido, muito leve, que combina com tudo. Inclusive, combina com a calça pantalona, que tem a modelagem no site, tá? Então, vou terminar de passar e mostrar no corpo pra vocês verem. E temos, então, o nosso kimono finalizado. Acabei fazendo conjunto aqui, ó, com a nossa calça pantalona, que inclusive eu mencionei pra vocês que fica uma composição muito legal, já que os dois é uma peça muito fluida. E olha só como ela fica, uma peça bem ampla. O acabamento aqui, ó, que a gente fez com a bainha de lenço, olha como fica bem delicado. Confesso que ainda nesse tecido aqui não ficou tão torcido quanto ficou no viscolinho, porque esse aqui é uma viscose. Mas, ok, também tá ótimo, não ficou tão torcido, mas também não tá não torcido. E é isso, gente, ó, é uma peça bem ampla, lembrando que o meu tamanho é o G, então ela é bem over mesmo. E aí ela dá pra fazer várias composições super legais, inclusive com um shortinho também, a partir da base da calça pantalona, fica perfeito. E temos, então, um kimono muito rapidinho de fazer, muito estiloso, muito fresco. Espero que vocês tenham gostado desse molde, que vocês usem tanto quanto eu. Beijos!